Olá, o objetivo hoje é falar do planejamento tributário no lucro presumido. Não vou abordar todos os aspectos, mas vou abordar os principais a respeito do que a gente deve considerar quando trata de lucro presumido. Bom, para começar, o lucro presumido é uma forma de tributação simplificada. Então, tem gente que acha que simplificado é só o Simples Nacional. Não é. O lucro presumido também é uma forma simplificada e as empresas optam pelo lucro presumido. Ninguém é obrigado a estar no lucro presumido. Então, eu posso ter aí uma opção. Se eu não estiver obrigado ao lucro real, eu posso optar pelo lucro presumido. Assim como eu posso optar, se eu não tiver nenhum impedimento, pelo Simples Nacional. Então, eu sou uma empresa que fatura 400 mil por ano. Eu quero estar no lucro real. Nada te impede. Você não quer estar no presumido, você não quer estar no Simples Nacional, você pode optar pelo lucro real, não tem problema nenhum. Bom, alguns mapeamentos aí, um checklist do que a gente leva em consideração. Primeiro, tem limite de faturamento? Então, sim, eu tenho um limite de faturamento para quem está no lucro presumido. E esse limite são 8 milhões anuais. Então, se uma empresa fatura mais de 78 milhões por ano, ela não pode estar no lucro presumido. Ela é considerada aí uma empresa de grande porte, ela é obrigada a estar no lucro real. Então, eu tenho sim um limite de faturamento. Bom, tem limite de funcionários? Por exemplo, o MEI tem limite de funcionários. O lucro presumido tem limite de funcionários? Não. Posso ter quantos funcionários eu quiser. Tem alguma limitação de atividade? Sim. Algumas atividades são obrigadas a estarem no lucro real. Então, quando eu vou optar pelo lucro presumido, o que eu tenho que verificar? Se eu não estou obrigada ao lucro real. Se eu não tenho alguma atividade, mas o meu objeto social, onde eu vejo isso? No contrato social da empresa, se ela for limitada, ou na ata dela de constituição, se ela for sociedade anônima. Você também consegue olhar pelo CNPJ, lá vem as atividades principais e as atividades secundárias. Então, você tem lá 5 atividades, uma está obrigada ao lucro real, esquece, você tem que estar no lucro real. Mas e as outras atividades? Eu não poderia estar no lucro presumido? Então, abra um CNPJ só para essas outras atividades que podem estar no lucro presumido. Se é mais vantajoso para você estar no lucro presumido, então abra um CNPJ para essas 4 atividades que podem estar no lucro presumido e um CNPJ para essa atividade que está obrigada ao lucro real. Posso tomar crédito de tributos? PIS, COFINS? Não, não pode tomar crédito de tributos. Então, não pode tomar crédito de PIS e COFINS. Dá direito ao crédito do ICMS? Se você for contribuinte do ICMS e vai olhar lá entradas e saídas? Sim, não é porque você está no presumido que você vai perder. Dá direito ao crédito do PIS e COFINS? Não. Aqui a pergunta, na verdade, é se eu posso tomar crédito. Não, não pode tomar crédito de PIS e COFINS. Da mesma forma que... Não, eu tô confundindo aqui, né? Posso tomar crédito de tributos? Não, não toma crédito de PIS e COFINS. Você vai estar tributado pelo regime cumulativo do PIS e COFINS. Então, você não toma crédito. Agora, você dá crédito de ICMS? Quem compra de você pode tomar crédito de ICMS? Sim. Quem compra de você pode tomar crédito de PIS e COFINS? Sim, desde que o seu produto não seja isento, alíquota zero, não tributado. Mas se você tem a tributação normal do PIS e COFINS, sim.
Pode ter sócio residente ou domiciliado no exterior? Pode, isso não te obriga a estar no lucro real. Pode ser sociedade anônima? Pode. Pode ter sócio pessoa jurídica? Pode. Pode ter regime de caixa? Sim. É obrigada a ter contabilidade? Não. Para fins fiscais, você pode apresentar apenas o livro caixa. O que eu acho um absurdo. Imagina uma empresa que fatura 70 milhões por ano, ela apresenta o livro caixa e tá tudo certo, né? Acho que isso precisa ser revisto. Bom, esses são os checklists iniciais para a gente começar a falar de planejamento tributário. Venho aqui para os dados da empresa. Aqui eu estou comparando, tá? Vou dar um zoom. Eu estou comparando aqui MEI, Simples Nacional, Presumido, Arbitrado e Real, mas eu vou focar só no presumido porque eu quero falar de planejamento tributário no presumido. Quando eu falo de lucro presumido, eu estou falando da tributação de imposto de renda e contribuição social. A alíquota do imposto de renda é 15% mais 10% de adicional, 9% de CSLL. A apuração do lucro presumido, ela é trimestral. E como é que o governo sabe se eu escolhi o lucro presumido? No pagamento da primeira guia do imposto de renda no ano, eu paguei lá 20,89, que é o código do lucro presumido, o governo já entendeu, a Receita Federal já entendeu que eu optei pelo lucro presumido nesse ano. E é irretratável ao longo do ano. Eu só posso alterar no ano seguinte. A não ser que aconteça, por exemplo, lá no mês de julho recebi lucro do exterior. Então eu saio do presumido e entro no lucro real. Por quê? Porque ganhos, lucro e rendimentos oriundos do exterior obrigam a empresa a estar no lucro real. Então, se eu não tenho nenhuma situação que me obrigue a estar no lucro real, não posso sair do presumido para o real, só no ano seguinte. Posso optar pelo regime de caixa, pelo regime de competência. Então, pelo regime de caixa, eu vou olhar o que eu recebi ao longo do trimestre tributário. Regime de competência, eu vou olhar o que eu faturei ao longo do trimestre e tributar. Aí você pode pensar assim, tá, mas se eu quero... Por que não é melhor sempre o caixa? Porque se o cliente pagar, eu tributo, se o cliente não pagar, eu não ofereço a tributação. Porque tem gente que não tem conciliação do setor financeiro, tem gente que a inadimplência é muito baixa ou inexistente. Então você tem que analisar caso a caso. Cliente bagunceiro, Deus me livre, cliente bagunceiro está no regime de caixa. Você vai estar em março recebendo nota fiscal do ano anterior. Então a empresa precisa ser organizada para poder estar de fato usufruindo do benefício que é o regime de caixa. Não sou obrigada a ter contabilidade, eu posso ter livro caixa. Qual é a base de cálculo do lucro presumido? É a receita. Vou tirar aí da minha receita cancelamentos, desconto incondicional, devolução, IPI, ICMS, ST, ajuste ao valor presente. Estão rolando algumas teses no judiciário para tirar o ICMS da base de cálculo do lucro presumido. Já que a tributação é com base na receita, eles querem tirar o ICMS da base de cálculo do lucro presumido. Eu poderia me posicionar sobre isso, mas isso não é o foco hoje. Limite de faturamento 78 milhões. Se eu tenho folha de pagamento, ela não está inclusa, eu tenho que calcular por fora o meu INSS patronal e INSS de terceiros. A distribuição de lucro pode ser o lucro contábil, se eu tiver contabilidade, ou a margem de presunção, se eu tiver livro caixa. Quais são as declarações acessórias que eu tenho? ECD e ECF, escrituração contábil digital, que tem toda a contabilidade da empresa, escrituração contábil fiscal, que é onde tem a apuração, aí do imposto de renda e da contribuição social. Então eu faço pagamento, compensação se houver retenção, provisão, compensação e pagamento do imposto de renda e da contribuição social. Então esses são os principais aspectos do lucro presumido. Bom, o lucro presumido é com base na receita, como o nome diz. Só que lucro presumido
se presume que há um lucro X ou Y na empresa. O que o governo fez? Criou uma tabelinha aqui do imposto de renda e você tem que olhar qual é a sua atividade e qual é a margem. Por exemplo, no combustível e gás natural, o governo entende que 1,6% da tua receita é lucro. Então, você vai calcular 1,6% da receita como lucro. Ele entende que se você faz venda de mercadoria ou de produto, ou seja, se você é uma indústria ou um comércio, a sua margem de lucro é de 8%. Se você é serviços em geral, tua margem de lucro é 32%. Então, você tem que olhar as margens no imposto de renda e olhar as margens na contribuição social. Então, isso é o que o governo presume que você tenha como margem. E aí, o pagamento, ele é trimestral. Então, eu tenho o primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro e quarto trimestre. Eu posso pagar numa cota única no mês seguinte. Então, o primeiro trimestre termina em março, eu pago em abril. Segundo termina em junho, eu pago em julho. Terceiro termina em setembro, eu pago em outubro. Quarto trimestre termina em dezembro, eu pago em janeiro. Eu posso pagar uma cota única ou eu posso dividir em até 3 cotas iguais. Já vi várias empresas calculando 10 mil numa guia, 20 mil na outra, 15 na outra. São valores iguais, tá? Também já vi, é o primeiro trimestre. Aí a pessoa vai lá e gera janeiro, fevereiro e março. Não pode. Pagamento com base na estimativa mensal é para a empresa do lucro real. Se você faz isso aqui de recolher dentro do trimestre e for fiscalizado, eu já vi fiscalização assim. A Receita Federal vai entender que você fez o cálculo pela estimativa mensal e que você tem que, portanto, estar no lucro real. Então, se vai dividir em cotas, é depois que o trimestre termina. Essas cotas, ela tem que ter um valor principal no mínimo de R$1.000, tá? Então, se eu tenho lá 2 mil para pagar, eu só posso dividir em 2 cotas, não posso dividir em 3. Primeira cota, só o valor principal. Segunda cota, valor principal mais 1%. Terceira cota, valor principal mais 1% mais a Selic do mês anterior. Qual é a vantagem aí? Dividir em cota sai muito mais barato do que pagar em atraso. Porque se você for pagar em atraso, é 0,33% ao dia de multas e juros, de multa, e os juros é a Selic acumulada. Então, se você paga em cota, não tem multa. É muito melhor pagar em cota. Bom, então, deixa eu colocar aqui, inclusive, multas e juros. Então, eu tenho aqui multa 0,33% ao dia. E os juros são a Selic. Aí você tem que olhar lá no site da Receita Federal qual é a Selic. E os juros é ao mês, tá? Bom, então se eu tenho aqui um valor principal, tá? De R$10.000. E eu tenho aqui os dias em atraso. Deixa eu colocar aqui, calma aí. Dias em atraso. Bom, digamos que aqui eu tenha 20 dias em atraso. Aqui eu tenha 60 dias em atraso. E aqui eu tenha 100 dias que esse tributo está atrasado. Então, eu vou calcular a multa.
né? Que é 10.000 vezes os dias em atraso. Deixa eu ver, acho que eu fiz besteira. Aqui tem que multiplicar. Pronto. Isso. Então, só que o valor da minha multa não... Ah, fiz besteira. O valor da minha multa não pode ultrapassar... não pode ultrapassar 20%. Então, a minha multa, ela é limitada a 20%. A minha multa é limitada a 20% do valor principal. Então, aqui, ó, vou colocar em percentual. Esse valor representa quantos por cento do valor principal? Ó, vou colocar em percentual aqui para ficar fácil pra gente. Opa, aqui eu tenho 20%. Aqui eu tenho 33%. Então, eu vou pagar no máximo 20% de multa. Aqui eu não vou ter uma multa de 3.300, por exemplo. Por quê? Porque a minha multa é limitada a 20%. Então, multa limitada a 20%. Eu tenho uma limitação. E os juros? Não tem limite. Estou com tributo atrasado há 5 anos. Selic de 5 anos. Tá? Não tem limite. Então, esse aqui é um exemplo para vocês verem. Ah, vou atrasar. Olha aqui, quanto que eu pagaria de multa? R$2.000 só de multa. Então, por que eu não divido isso aqui em cota e pago ao longo de 3 meses? E aí eu não vou pagar a multa, eu vou pagar só 1%. Entendeu? Então, isso é planejamento tributário também. Bom, falando do regime de competência, né? A gente falou já que o lucro presumido ele é trimestral. Então, falando do regime de competência, eu tenho aqui o faturado no trimestre, serviços, vendas, tive aplicação financeira. Então, eu pego o serviço, vou lá naquela tabelinha e olho qual é a margem para o serviço, 32%. Então, eu calculo 32%. Eu calculo 32% do meu serviço. Vou lá naquela tabelinha, olho a margem para venda, 8%. Então, eu calculo a margem para vendas. E as demais receitas, receitas que não estão no objeto social da empresa, entram 100% na base de cálculo. Não calculo margem. Então, aqui na minha base de cálculo, o que eu vou fazer? Somar margem de serviço mais margem de vendas mais demais receitas. Minha base de cálculo é 181. A alíquota do imposto de renda, 15%. 15% da base de cálculo. Vou verificar se eu tenho um adicional. Minha base de cálculo é 181. A legislação diz o que passar 20.000 por mês, eu calculo sobre o excedente 10%. 20.000 por mês, sendo que o lucro presumido é trimestral. Então, da base de cálculo, eu tiro aqui 60.000. Quanto que eu tenho aqui de adicional, de base de cálculo de adicional? 121. Então, sobre esse excedente, calculo 10%. Então, eu tenho meu imposto de renda 15% mais o meu adicional, 39.250. Se eu tiver retenção na fonte, juros sobre capital próprio, aplicação financeira, retenção na nota fiscal, eu compenso do meu valor devido. Nesse exemplo aqui, Receita Federal, devo 39.000, mas já fui retido em 8, vou recolher só a diferença de 31. Não tenho retenção. Receita Federal, devo 39.000, vou recolher 39.000. O mesmo raciocínio eu faço para as vendas. Eu calculo a margem. Qual é a margem
de presunção para serviços na CSLL? 32%. Qual é a margem de presunção para vendas na CSLL? 12%. Então, eu vou pegar 32% de 400 mil, 12% de 600 mil. E as minhas demais receitas entram 100% na base de cálculo. Então, na minha base de cálculo vai entrar a margem de presunção da CSLL para serviços, a margem de presunção das vendas, da CSLL para vendas e as demais receitas. Essa é a minha base de cálculo. E aí eu aplico a alíquota da CSLL, 9%. Então, base de cálculo 205, 9%, 18.450. Na minha retenção, eu tive retenção em nota fiscal. Receita Federal, te devo 18. Vou compensar 5 que eu já fui retido. Vou recolher 13, que é a diferença. Não tive retenção. Receita Federal, te devo 18. Vou recolher 18. Não tenho o que compensar. No regime de caixa é o mesmo raciocínio. É a mesma estrutura de cálculo. A diferença é que eu não vou olhar o faturado no trimestre. Eu vou olhar o recebido no trimestre. Então, eu recebi 350 mil de serviços, recebi 500 mil de vendas e tenho uma aplicação financeira de 5 mil. Mesma margem, 32% para serviço no imposto de renda, 8% para venda no imposto de renda. Então, 32% de 350, 112, 8% de 500 mil, 40. Aplicação financeira de 5 mil reais. Então, eu pego a margem de serviço, a margem de venda e as demais receitas, chega a 157 mil. Vou calcular 15% sobre essa base de cálculo, 23.550. Pego 157 mil, tiro os 60 mil, o que ultrapassar, que é 97 mil, calculo o adicional do imposto de renda. Receita Federal, te devo 33. Já fui retido em 8, só recolho a diferença de 25. Não tenho retenção? Não tenho. Te devo 33, vou pagar 33. Na CSLL, a mesma coisa. Eu tenho o meu recebido no trimestre de serviço e de vendas e eu aplico a margem. Serviço 32%, vendas margem de 12%. Então, na base de cálculo, eu vou pegar a margem de serviço de vendas e vou somar as demais receitas. Vou chegar a uma margem de 177. Calculo 9% sobre 177 mil, dá 15.930. Se eu tiver retenção, eu faço a compensação. Não tenho retenção, esse é o valor a recolher. Então, esses aspectos de cálculo, primeira coisa, o checklist tem alguma particularidade na empresa que me impede de estar no lucro presumido? Segundo, é melhor caixa ou competência? Terceiro, posso dividir em cotas? É interessante para melhorar meu fluxo de caixa? Dividir em cotas? A empresa está com problema de fluxo de caixa. Então, qual é a minha estimativa que eu vou gastar com multas e juros? Porque eu não posso fingir que essa despesa não existe, que ela não vai acontecer. Então, o planejamento tributário, ele também envolve um planejamento financeiro. Você faz uma conta linda, maravilhosa, mirabolante, e o que vai acontecer? Se a empresa não tem caixa para pagar, não adianta nada. Entende? Então, tem outros aspectos que a gente pode falar do lucro presumido, mas eu acho que esses são os principais e que precisam ser observados. Isso é o básico para quem vai fazer um planejamento tributário, considerando uma empresa do lucro presumido. Então, decidir se vai ter contabilidade, se não vai ter contabilidade, isso também é importante.
Bom, eu acho que para um resumo básico de planejamento tributário no lucro presumido, acho que esses são os principais pontos aí a serem abordados.